indicação de gibi para você que é estudante de letras espanhol ou para você que simplesmente gosta de estudar sobre a cultura espanhola. Indico para vocês esse gibizão aqui, ó, Paracuellos, de Carlos Giménez. Nesse gibi você vai poder conhecer um pouco do que foi a Espanha pós Segunda Guerra Mundial. Nessa época, a Espanha estava sendo governada por um ditador, um militar, Francisco Franco. Franco, ele governou a Espanha por volta de 35 anos. E aí, lendo esse gibi, você vai poder conhecer um pouco do que foi esse governo militar aos olhos de crianças. Gente, uma curiosidade sobre o título desse gibi. Paracuellos era o nome do abrigo, que também se localizava em um pequeno vilarejo próximo de Madrid, que existe até hoje, chamado Paracuellos del Jarama. O vilarejo se chamava Batalha de Jarama, que foi uma batalha onde os nacionalistas tentaram tomar a capital, mas foram impedidos pelos republicanos. O nome do abrigo se refere a uma batalha perdida pelos nacionalistas, que ironicamente era quem controlava essa instituição. Esse gibi é uma autobiografia feita em microrrelatos do próprio autor, do Carlos Giménez. Às vezes, ele narra o dia a dia dele no auxílio social, na instituição, e às vezes ele narra o dia a dia dos colegas dele. Mas aí vocês me perguntam, o que era esse auxílio social? O auxílio social nada mais era do que uma FEBEM. Vocês conhecem a FEBEM que teve no Brasil? Pois é, o auxílio social era uma FEBEM onde as famílias confiavam suas crianças à instituição por não ter condições de criar, porque na época a Espanha estava assolada pela guerra. Iam para essas instituições também crianças órfãos. Essa instituição era inspirada nos Winterhilfsweg. Eu não sei falar alemão, tá, gente? Significa literalmente auxílio de inverno. Era uma instituição de caridade criada por nazistas, que tinha também o apoio da Igreja Católica. E além desse regime promover um ato de caridade, também promovia os ideais fascistas para as crianças e também aquela culpa cristã por ser uma instituição religiosa. Tem até aqui na história que os meninos rezavam quando acordava, rezavam quando ia dormir, rezavam quando merendava, rezava quando almoçava. E aí essa instituição, ela recebia o financiamento do governo, mas como em toda ditadura militar, esse dinheiro nunca chegava a quem realmente precisava, que eram essas criancinhas aqui. Ficava pelo caminho. Nesse colégio interno, nesse auxílio social, as crianças, ao invés de estar sendo cuidadas, elas eram torturadas, elas passavam fome, passavam frio, sofriam castigos físicos, eram espancadas e também negligenciadas. Aqui a gente tem os relatos onde as crianças eram muito negligenciadas. E também eram estimuladas a brigarem entre si, para que não houvesse uma união, uma identificação entre eles. E eles eram estimulados a brigarem entre si, até mesmo pela própria estrutura da instituição. Esse exemplar que eu estou aqui na mão foi lançado em 2020 pela Comic Zone, em português. A coletânea tem 8 livros, aqui a gente tem os primeiros 4 livros. E aí eu abro um parêntese para você que estuda, que gosta de cultura espanhola. Se você já tem algum conhecimento e tiver condições de ler em espanhol, eu indico que leia em espanhol. Por quê? Porque você vai aprender muitas expressões, você vai aprender como é a linguagem no dia a dia
você também vai adquirir um conhecimento sociocultural da língua em uso, porque a gente sabe que a língua não se separa da cultura. Eu indico muito esse gibi para vocês. Esse foi o Significando Coisas de hoje, indicação de gibi para coelhos.